continuando as pautas, né? Ah, pronto, ótimo. Agora o tablet desligou, né? Mas tudo bem, vamos tentar de novo. E aí, gente, tudo bem com vocês? Evandro Damasceno aqui novamente. Bom, então, continuando o vídeo que eu comecei, né, na semana passada, falando sobre política, eu peço desculpas pela demora, demorou um pouco, eu tive alguns problemas aqui técnicos, né, como vocês podem observar, mas vamos continuar. Antes disso, já agradeço, deixe seu like, deixe aqui seu comentário, compartilhe o vídeo para me ajudar. Eu agradeço muito a participação de vocês e, sem mais enrolação, vamos tentar aqui mais uma vez. Né? Aí o cachorro que aparecia no vídeo, né? Mas vamos lá. Vem, aqui, gente, ó. Vem, Lou. Aqui. Pronto, agora deixa eu gravar. Continuando, gente. Então, foi o seguinte. No vídeo anterior, nós falamos sobre a questão de direitos, deveres, liberdade e individualidade. Hoje nós vamos entrar num outro tópico, bem interessante para poder entender também essas questões e como que isso interfere na política do dia a dia, na convivência, como foi explicado anteriormente. A falsa dicotomia entre o destino e o livre-arbítrio. Vamos imaginar o seguinte, uma sucessão de eventos com causa e efeito, ação e reação e consequências, vamos chamar isso, como todo mundo entende mesmo, como destino. Mas não no sentido religioso ou no sentido metafísico. Vamos entender como uma sucessão de fatos, de acontecimentos em geral. A gente tem que entender que existe uma ordem cósmica pré-estabelecida. Quando eu digo ordem cósmica, eu ainda vou entrar nesse conceito também, mas por agora só para a gente entender. Vamos pegar um exemplo, a nossa vida. A vida, todo ser vivo tem um ciclo natural. Tudo na natureza, no universo, no cosmos é regido por um ciclo. E esses ciclos são que fundamentam a realidade, a existência. Mas como assim? A palavra grega cosmos, conforme a descrição aparece aí para vocês, representa a ordem do universo físico, não só a matéria, não só os elementos, mas principalmente a interação entre eles e entre os seres. Então, quando a gente diz uma ordem cósmica ou uma ordem universal, nós não estamos falando necessariamente, pelo menos não agora, do universo lá fora, das estrelas, do vácuo. Estamos falando de tudo aquilo que nos cerca, o nosso cosmos. Tem duas palavras também, conceitos interessantes que eu vou deixar aqui também, que é o micro e o macrocosmos. O microcosmos seria tudo que abrange na individualidade e as coisas próximas ao ser. Também pode ser definido também como o universo interno ou universo intrínseco ou todas as coisas de natureza que existem próximas ao ser. Já o macrocosmos seria uma visão mais ampla, como a própria palavra mesmo diz, macro, maior. Então vamos imaginar de uma outra forma, vamos pegar uma sequência. Um formigueiro representaria um microcosmo, enquanto uma cidade, com suas ruas, pavimentações, as pessoas, tudo e os prédios, isso representaria um macrocosmo. Quando você tem um microcosmo, é uma representação em miniatura, como se fosse uma maquete de algo maior, de algo que funciona também em níveis maiores. Na física, isso é muito debatido, porque através da interação entre o micro e o macrocosmo, nós conseguimos entender em partes ou ter uma noção prévia de como as coisas funcionam. Vamos dar um outro exemplo. Imagine o mecanismo de um relógio. Você tem uma engrenagem central, que é movida por um motor, que é impulsionado por uma fonte de energia ou de outra forma que faça com que ele opere a função dele, e essa engrenagem central gira outras engrenagens e cada uma cumpre a sua função. Então, se você imaginar que o relógio pode ser comparado ao universo, é assim exatamente que funciona. Na teoria da ciência, pela filosofia também, tem uma palavra que é definida como universo mecânico, ou em inglês, Clockwork Universe. Dessa forma, se você entender que o universo é como um relógio mecânico, sim, daqueles antigos mesmo, de engrenagem, de corda, e que alguma força, vamos chamar a força central do universo, que inclusive a ciência, a física quântica está tentando compreender, chegar na resposta, que é a teoria de tudo, né? Mas se a gente tentar compreender dessa forma que as coisas, elas funcionam com uma ordem pré-estabelecida, ou seja, se você entende como as engrenagens funcionam, você entende como um giro de uma engrenagem afeta outra, ou como que todo um sistema funciona com base nos movimentos dele, você consegue prever as ordens de todas as coisas que acontecem a partir daí. Ou seja, você entende que é possível ter uma margem de acerto bem alta, prever com exatidão muitas das coisas que acontecem nesse sistema fechado. Teoricamente, aplicando isso para o universo, seria dizer que nós observamos como as coisas funcionam, como as leis da física, como as outras coisas operam, então nós conseguimos criar uma previsão, uma estimativa de como esse universo funciona.
E essa ideia foi muito popular entre os deístas, pois foi durante o iluminismo que Isaac Newton derivou as suas leis do movimento, e através disso ele mostrou, juntamente com a lei, né, da gravitação universal, que elas podiam prever o comportamento de objetos terrestres e do sistema solar. Aspecto também, a gente fica limitado por uma outra ideia, a ideia da imutabilidade. Como assim? Se você entender que o universo tem ordem pré-estabelecida, você pode afirmar que o universo é determinista, ou, em outras palavras, pré-determinista. Então, a gente fica com um questionamento. Nós, como indivíduos, o que vai ser de nós? Se tudo já está pré-estabelecido, se tudo já está destinado, né, como eu falei aqui no começo, se tudo já está escrito, como muitas vezes a gente entende por conta da religião, da astrologia, entre outras vertentes, se tudo já está pré-definido, onde entra a nossa liberdade, onde entra a nossa vontade nisso tudo? Se a minha vontade é indiferente, porque não importa o que eu faça ou o que eu deseje, as coisas vão acontecer com a minha influência ou não, qual o sentido disso? Quando a gente pensa por esse lado, a gente entra na questão das escolhas. Como assim? Como a gente falou de política anteriormente, tudo é baseado em direitos e deveres, e isso entra no nível das escolhas. As escolhas, quando a gente vai compreender o livre-arbítrio, muitas vezes a gente entende, isso aconteceu porque o ser escolheu agir dessa forma, ou a consequência desse ato foi por conta da liberdade de escolha que o indivíduo teve. Eu escolhi fazer tal coisa, eu escolhi agir de determinada maneira, então a consequência disso virá para mim. E isso é uma coisa que não se pode negar, as consequências dos atos. Tudo que é feito tem um retorno. Tudo que é feito tem uma consequência, seja ela imediata ou não, para nós ou não. O livre-arbítrio é compreendido como o dom supremo em que nós, seres humanos, somos capazes de escolher e pensar por nós mesmos. E, consequentemente, nós somos cientes também, teoricamente, das consequências dessas escolhas. Mas na vida real nós sabemos que não é bem assim. Caso contrário, não haveria expectativa, muito menos frustração. Tudo aconteceria conforme nós previmos. Tudo aconteceria conforme o bem comum, conforme nós esperamos e obter o melhor resultado possível de todas as nossas escolhas. Enquanto nós falamos anteriormente, para tentar entender no nível filosófico o que é o direito, o que é o dever, o que é a responsabilidade dos seres perante uma sociedade, nós temos que entender que tem que ser um filtro comum, tem que ser um filtro igual para todos. Mas não vamos confundir igual com absoluto, pois toda vez que você torna o igual absoluto, você ignora os seres, ou seja, você pensa apenas no coletivo, você ignora as características exclusivas de cada um. Em outras palavras, quando a gente vai e se vale por horóscopo, mapa astral, por exemplo, ou até mesmo muitas situações que as pessoas são influenciadas por questões de astrologia e elas acreditam e defendem que aquilo é imutável e não pode ser negado, nós temos um problema que é, além do relativismo, é a questão da improbabilidade. No sentido de não de que algo não seja possível, mas de que algo não possa ser provado, algo não possa ser absoluto em si. Conforme vocês vão ver nessas imagens a seguir, infelizmente acontece muito dessas coisas porque as pessoas se baseiam em crenças pessoais, em achismos, muitas vezes elas justificam que a opinião delas seja verdade. E isso numa sociedade não é admissível. As pessoas têm o direito à sua liberdade de expressão, direito à liberdade de interpretação, mas é aquilo que a gente falou, a partir do momento que a gente interfere na do outro, isso se torna um erro, uma imposição de uma crença, de um sistema ou de um método para julgar, criterizar ou atribuir juízo de valor a qualquer coisa não é certo. Mas por que não é certo? Vamos entender. Quando nós falamos de caráter e personalidade, isso entra no nível das escolhas e das motivações. Mas o que isso tem a ver com a lei? Por exemplo, uma pessoa pode cometer um determinado crime, um delito, uma determinada infração com uma certa motivação. É diferente uma pessoa, por exemplo, que rouba um banco de uma pessoa que rouba ou furta, vamos entrar nesse termo também posteriormente, comida no mercado. São ações teoricamente no mesmo sentido, mas com motivações e intensidades diferentes. E é para isso que a gente usa as leis, para isso que a gente tem os códigos morais, os códigos éticos, para entender por que as ações foram tomadas e não ter um julgamento imparcial com essas coisas. Então, partindo apenas para julgar a questão do caráter, quando alguém fala as pessoas agem assim porque foram motivadas a isso, as pessoas estão pensando dessa forma porque é uma questão cultural, ou alguém tem determinada característica de personalidade ou de caráter por conta do signo, por conta da criação, por conta de N coisas. Então, esse tipo de lei, esse tipo de critério, de análise, ele é válido? Infelizmente, para algumas pessoas, sim. Só que o que a gente tem que entender aqui é que existe a consciência. E dentro da consciência, nós temos que definir como a gente vai interpretar as situações. A gente tem duas escolhas, duas opções. Claro, outras, mas as mais importantes são a coincidência e a casualidade.
Coincidência é quando acontecem eventos com alguma semelhança, mas sem relação de causa e consequência. Já as casualidades, como o próprio nome diz, é uma relação entre o evento, ou seja, a causa e a ação, e um segundo, terceiro, quarto evento, que seria no caso o efeito ou as consequências dele. De uma forma similar, como se o destino estivesse dizendo para nós: se você fizer A, vai acontecer B e C. Se você fizer B, é porque aconteceu A anteriormente. E por aí vai. A gente chega numa cadeia infinita de análise, de progressão, de possibilidades, que aí entra em contradição com a primeira coisa que nós dissemos aqui, um universo determinista. Então, se o universo determinista, teoricamente, todas as nossas ações já estariam previstas. Consequentemente, a consequência de todas elas. Por fim, a gente chega na questão principal desse vídeo, a predestinação, a ordem pré-estabelecida de todas as coisas. Esse é um assunto muito interessante que vai ser muito recorrente aqui nesse canal. Ordem, pré-estabelecimento de coisas, caos. Tudo isso são conceitos, a início, muito abstratos, mas quando a gente traz para o nosso dia a dia, todo o resto começa a fazer sentido. Quando a gente começa a entender padrões por trás dos comportamentos das pessoas, por conta até mesmo das leis que acontecem, padrões de movimento que acontecem nas pessoas, na sociedade, principalmente também na política, na religião, na economia. Tudo isso obedece uma determinada linha de pensamento que, se você compreender, teoricamente, algumas pessoas conseguem prever como as coisas vão acontecer a seguinte. E não precisa ser muito gênio, não precisa ser astrólogo, muito menos ter uma mente desperta em outros sentidos para ver a intensidade disso. Por exemplo, uma pessoa que estuda economia e trabalha na área, que é uma outra coisa muito importante também, está ali todos os dias, compreende como que as coisas funcionam. Ela entende mais ou menos quando que vai estar em alta, quando que vai estar em baixa, os motivos que causam essas altas e baixas. Então elas são capazes de aconselhar as outras pessoas a como agir perante essas situações dentro do cenário melhor possível. Nisso a gente entra numa questão fundamental sobre direitos, deveres, liberdade e individualidade. Se você é livre para fazer suas escolhas, você também é livre para aceitar as consequências do que você faz. Só que quando você não tem consciência do que você está fazendo, você tem responsabilidade pelos atos e pelos caminhos que você toma. Para concluir essa parte, vamos fazer o seguinte exercício. Vamos pensar no direito e no dever bem prático. Saúde e educação. Saúde e educação são direitos fundamentais a todos os seres humanos. Porém, isso nos leva a pensar, para finalizar, numa questão muito importante. Por exemplo, direito. Saúde e educação são direitos fundamentais a todas as pessoas. Só que se você pensar que pessoas com uma condição financeira menor vão ter menos acesso à saúde e à educação. Na prática, se a pessoa que tem dinheiro, ela pode pagar um hospital particular quando ela fica doente, ela não tem que depender do sistema público, ela não precisa, por exemplo, custodiar a educação dos filhos ao Estado, que a gente sabe, infelizmente, que tem muitas falhas aí. Então, quando a gente pensa, se isso é um direito, e os direitos são iguais para todos, por que algumas pessoas têm acessos mais fáceis e outros mais difíceis aos mesmos direitos? O problema disso está onde? É no indivíduo ou na sociedade? O que você acha? Teoricamente, se todos nós temos os mesmos direitos e as mesmas obrigações ou deveres, teoricamente, a forma como isso funcionaria teria também que ser igual para todos. Só que quando a gente para pensar, algumas pessoas têm mais impostos do que as outras têm menos tributação do que outras. Certos serviços, às vezes no mesmo nível, bens de consumo, produtos, têm tarifações diferentes. Isso partindo para a economia. Trazendo os direitos, deveres e as comparações, é impossível a gente não pensar como que as coisas são, uma vez que, se pessoa A tem direito a X, Y e Z, porém, algumas pessoas parece que têm mais direitos do que as outras, ou são mais iguais do que as outras, por que isso acontece? Qual que é a origem dessa desigualdade? Essa desigualdade está no indivíduo, ou ela está na sociedade, ou nos dois, ou na relação entre eles? Se a gente entende que as relações são desiguais e que os direitos, os deveres, as consequências e os atos também são desiguais, qual que é a origem dessa desigualdade? Se você consegue atribuir isso a um fenômeno, então isso também já foi previsto? E se foi previsto, por que a gente até agora não conseguiu mudar?
Seria pela questão do indivíduo? Seria pela questão do coletivo? Então, das duas, uma. Ou a nossa vontade não importa e o universo realmente é indiferente a tudo isso, ou realmente tudo já está pré-organizado, principalmente a desgraça. Então, nessa que a gente não tem condição nenhuma, simplesmente aceitar, só nos cabe enfrentar e compreender que aquilo pode ser alterado, ou enfrentar com condição de mudar alguma coisa. Mas isso também entra na questão da consciência, e a gente pode esperar que o outro tenha consciência, e se o outro tem consciência, esperar que ele haja. Gente, então eu agradeço, eu vou parar por aqui. Esse vídeo vai ter continuação. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, de comentar, de marcar os seus amigos aí nas redes sociais. Só lembrando que é um agradecimento enorme. Esse vídeo só foi possível graças a vocês. Esse canal aqui é nosso. Então eu só tenho esses assuntos porque vocês me trazem, porque vocês conversam comigo. Então eu agradeço imensamente e, por favor, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever. Isso vai me ajudar muito a ter mais relevância para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, e a gente possa melhorar e sempre atingir cada vez mais pessoas. Então, por favor, se inscreva, comente, compartilhe. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tentativa de gravação número 4. Vamos lá. Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão no vídeo? Sério?